você é um cara que teve muito contato com a Bíblia, né, já. Ah, já. Já tive, cara. Quais são os pontos, assim, que... Beleza, você é um grande crítico, né, da Bíblia e da... Não grande, né? Só apenas um crítico. Apenas isso. E da instituição religiosa, fundamentalista, etc. Quais pontos da Bíblia você fala, putz, é interessante isso daqui, você pegar pra sua parte de vida prática, assim, sabe? Devem ter textos e, querendo ou não, aqui com os convidados, eles já colocaram algumas partes, assim, e tem de certa forma, uma filosofia ali, né? Em algumas partes. Você acha que tem alguma coisa que dá pra tirar de bom dali? Olha, tudo veio de um grupo que tinha um ideal, né? O ideal de prevalecer contra um mundo. Um ideal de massificar o mundo com suas doutrinas. Só que entre esses caras, existem aqueles que têm uma linguagem mais suave, para depois eles te apresentarem a faca. Compreende? Então, assim, poetas, por exemplo, que falaram... Não é bem assim, né? O Antigo Testamento tem uma especificidade de composição, o Novo Testamento tem outra especificidade de composição. Ninguém estava esperando escrever uma Bíblia, nenhum autor estava pensando nisso. Todos os textos têm redações muito específicas para propósitos específicos e em períodos específicos. Isso a gente encontra na literatura especializada que analisa tanto as composições do Antigo quanto do Novo Testamento. Coisas maravilhosas sobre honrar pai, sobre honrar mãe, bonito, né? Mas para você honrar pai e honrar mãe, não é só honrar pai e honrar mãe, você tem que fazer outras coisas também, para que você possa ser fiel ao sistema religioso e social deles, para que você possa entrar num clã, para você ser chamado, para haver um pertencimento. Então essa suavidade é como, por exemplo, você vê o socialismo que vem com as suas ideias para então implantar o comunismo. Certo? Não que eu tenha nada contra socialismo, contra comunismo, contra capitalismo, nada. Estou apenas mostrando como é que é o sistema. Então você vê que o socialismo vem com as suas ideias, com os seus termos mais suavizados, cheios de ideais, e depois do socialismo, implanta-se o comunismo. As palavras bonitas que você acha fofa da Bíblia é apenas para implantar um sistema maior e mais poderoso para que você seja convencido pelo sistema. Você acha mesmo que um cara que quer que você mate sua mãe e seu pai, ele vai começar dizendo, mata tua mãe e teu pai para tu entrar aqui? É assim que eles vão? Você acha que um camarada que sai de diversos lugares da Europa e de outros lugares para ser um futuro homem-bomba entre os islâmicos, ele sai já, o cara já chama ele para ser um homem-bomba? Você não tá sendo muito radical, Jason? Mas, infelizmente, cara, não tem uma outra forma de poder ver isso. Por exemplo, quando você tem... Então, é isso que eu admiro no Jason. Ele tem o meu respeito, ele milita pelo ateísmo, e o Jason também eu respeito porque ele é um ateu convicto. E isso eu bato palma pra ele. Porque o Jason é um ateu convicto. Porque ateu, ele é o ateu de tudo. Ele é o ateu do cristão, ele é o ateu do islã, ele é ateu do budismo, ele é ateu de tudo. Por isso que o Jason tem minha admiração e o meu respeito. Porque apesar de que o Jason ele é militante mesmo, mas apesar disso, ele tem uma convicção. Ele não flerta com outras religiões. Se você flerta com outras religiões, você é agnóstico. É igual o Bart Ehrman lá. Por que ele tinha dificuldade em se declarar ateu? Porque ele flertava com outros negocinhos que ele gostava. Com certeza absoluta. Então eu sou um agnóstico ateu, meu amigo. Ou você é ateu ou você é agnóstico. Então se você é agnóstico, você acredita em alguma coisa. É igual aqui. Por que eu tenho credibilidade aqui no Verdades Ocultas da Bíblia? Porque minha posição é clara. Eu não sou ateu. Minha posição é muito clara. Eu não sou ateu. Eu sou estudioso, crítico de todas as religiões comparadas, coisa e tal. Aqui eu já falei de budismo, de islamismo, e ponto. Fiz um vídeo de Iblis recentemente. Nunca existiu, não existe, ponto. Escrevo um livro. Por quê? Porque eu faço um trabalho técnico, crítico. Então está aqui, é a minha pós, é a minha... É minha pós, é minha formação. Então, trabalho crítico, técnico. Então, a minha posição defende. E o Jason tem minha admiração por causa disso. Ele é ateu convicto. Ele não é ateu que crê em sopro, vento, não. Ele é ateu. Então, parabéns aí ao Jason pela o seu posicionamento. Toma uma água.
entra pelo teu corpo, cara, você não tem como fazer com que essa água volte no momento quando você deseja. Ela entrou, já era. Tá sendo radical. Pra você, as partes boas da Bíblia são pra sustentar as partes que faziam interessavam as pessoas que fizeram aquilo. Totalmente. As outras ideias, no caso, que são mais absurdas, assim. Quem deles chega e é contra Moisés? Pergunte qual foi o profeta que vai dizer que é contra Moisés. Eu sou contra Moisés. Eu não aceito Moisés. E eu não aceito o Deus de Israel. Quem fez isso foi uma mulher chamada Jezabel. Sabe o quanto essa mulher foi rechaçada? Sabe o quanto essa mulher foi perseguida por Elias? Por Eliseu? Mas você não acha que tem nada ali que dá pra... O que, por exemplo? Cite uma coisa. Por exemplo... Só pra ver se eu concordo. Porque eu, sinceramente, leio a Bíblia, vejo, tal. Mas não consigo olhar e dizer, olha, isso aqui... O que é dar a cara ao próximo pra bater na tua face? Não, é a opinião do Jason. Porque, por exemplo, você tem, como eu já expliquei, vários outros vídeos aqui. Você tem, sim, todo o compêndio, né, do pensamento filosófico daquela região. Você tem concentrado em provérbios. Então, provérbios não é provérbios de Salomão. Né? Provérbios ali são ditos de filosofia antiga que existiam naquela região. Já demonstrei aqui vários paralelos. Inclusive eu tava para fazer de novo um vídeo sobre provérbios. Então tem vários paralelos de diversas literaturas do Antigo Oriente Próximo, de sabedoria, de filosofia ali, tá? Então, por exemplo, você tem também em Eclesiastes, também você tem, por exemplo, você tem paralelos com filosofia árabe, em Provérbios, você tem paralelos com a parte de sabedoria, que tem diálogos de sabedoria na epopeia de Gilgamesh, você tem paralelos ali no livro de Eclesiastes, você tem paralelos em Eclesiastes e em Provérbios com filosofia egípcia antiga. Eu já fiz vídeo aqui, aula, mostrando, abrindo o texto egípcio e abrindo Eclesiastes. Então, assim, tem, que é só sabedoria, não tem nada de uma conotação, vamos dizer assim, de um mando religioso. São lições para a vida. E detalhe, outra coisa importante, a Bíblia, como você conhece, são de livros selecionados, é um cânon, foi editado, entenda isso, partes que foram suprimidas, partes que foram colocadas. Então ela não surge nesse modelo ideal de, sei lá, controle social e dominação. Ela é utilizada para controle social e dominação. Inclusive, por exemplo, as leis mosaicas, que a um olhar literal elas soam como absurdo, elas são debatidas no Talmud também. E não são cumpridas de maneira literal. Eles não eram bobos, né? Quando vem a tradição, né, eles começam a dizer, não, olha só, isso aqui não é bem isso não. Então você tem tudo isso aí. E você tem os absurdos também, tá? Você não tem só questões que são suavizadas, porque vai do interesse de cada geração, de cada povo. Agora, com todo respeito, né, a Bíblia e que diz respeito à Torá aos judeus, não tinha cacife para dominar o mundo, né? Sempre estavam sendo dominados por alguém. Eles não tinham cacife nenhum para dominar o mundo, né? Então, assim, é uma opinião do Jason e a gente respeita, tá beleza? Agora, quando a gente vai para a realidade, não. Você pega aquele livro lá, A Invenção do Povo Judeu, por exemplo, você entende que não era bem assim. Agora, em parte da história, a Bíblia foi utilizada como ferramenta, como o Avesta, como os Sutras, como o Corão. Foram utilizados como instrumento de dominação, controle social. Isso é inegável. Mas surgiu com esse intuito? Não. Os caras nem sabiam que livros queriam ler ou não. Aí tem concílio de Jâmina, concílio de não sei o quê. No caso, concílio de Jâmina para as escrituras hebraicas serem entendidas, qual é a regra que deve ser lida. Aí depois o cristianismo, mesmo depois de concílios, nem todas as comunidades aderiram a todos os livros. Aí tem os cismas. E tem 10 Bíblias diferentes hoje no mundo. São 10 Bíblias diferentes. Umas com mais, outras com menos livros. Pela segunda vez, o que é? Não sei. Cara, por exemplo, eu não concordo muito com isso, mas amar ao próximo como ama a ti mesmo, sei lá. Como você vai amar o próximo como a ti mesmo? Tu sabes? Vai colocar o cara aqui no teu apartamento, o cara que tá lá na Mas o exemplo que eu quero dar é, por exemplo, no caso dos judeus, né? Que no livro sagrado deles lá, eles têm também... Eu não sei se isso foi implantado depois ou se tá de fato no... É a Torá, né? A Torá. A Torá. Uhum.
se tá escrito na Torá que eles devem doar 10% do salário deles e 10% investir. Aí, Não, isso aí já tá lá no finalzinho, já tá em Malaquias. 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 Então, essa é uma parte prática que dá pra tirar proveito, É entende? economia pura, né? Onde os Exato. pastores se aproveitam dessa economia até o dia de hoje. Que no caso é o dízimo. Só que, por exemplo, você vê que isso para os judeus fizeram muito... Foi bem pra economia deles, entende? Não, pra economia deles e pra vida deles, pra os filhos deles é uma coisa, não é pra você. É pra eles. Você que se dane. E é prático pra eles, é bom pra eles, não pra Como você. assim, eu que me... Porque você não faz parte do clã deles. Pra eles, se você não faz parte não louva o Deus deles, assim como não louva o Deus de Jesus Cristo, que é o próprio Javé de Moisés, você tá no inferno. Você vai ser... Jesus falou assim... Não, ó, eles não acreditam no inferno, né? Quem? Judeu. Sei lá, tipo, rabinos, esses Não, caras. não. Tô falando Jesus. Jesus. Citei e joguei pra Jesus aqui agora. O que acontece? Jesus falou assim, aquele que não acredita em mim, não acredita que eu sou o caminho, a única verdade e a única vida, esse cara não pode estar comigo. Ele é contra mim. Vai pro inferno. Então, aquele que não está em mim e eu não estiver nele, será cortado, queimado e jogado fora. Mas então, nessa particularidade ali da Torá, é uma coisa boa, né? O que, por exemplo? Pra vida prática. Deles. Pra eles, não pro filho dos outros. Pra economia Mas deles. sempre vai ser relativo a alguma pessoa, né? Se você tá vindo no podcast aqui, não vai ser bom pra uma pessoa que mora na China, né? Vai ser bom pra você e pras pessoas que vão escutar. Não, quando você fala o que é bom pra sociedade em geral, é isso. Pra sociedade em geral, num todo, pra todos os habitantes da Terra, a Bíblia não é um livro que realmente possa ser recomendado pra essas pessoas. Pra eles, para os fundamentalistas, é super recomendado. Porque eles acreditam nisso. Então, se a pergunta sua foi, você acha que a Bíblia tem alguma parte que seja universal, que sirva para todas as entendi. pessoas? Não serve. Para eles, pode ser que sirva até os dias de hoje. E Matar a galinha, pegar a galinha. E a parte dos jogar. 10 mandamentos, não matarás, não... Abre os 10 cobiçar. mandamentos. Vamos falar dos 10 mandamentos rapidinho. Aí você vai ver coisa boa e maravilhosa. Quer falar dos 10 mandamentos? Então vamos abrir, ué. Êxodo, eu acho que é Êxodo capítulo 20, se eu não me falha. Uma coisa que é bom, né, nós ressaltarmos é que estas partes universalistas da Bíblia são as partes que a edição pós-exílica ela vai trazendo à tona após ter contato com a cultura persa, né? Porque quando os judeus são libertos por Ciro, a visão de Ahura Mazda já era uma visão mais universalista. Veja, se você pegar os livros acadêmicos, por exemplo, da professora Nora Elizabeth Boyce, o zoroastrismo ele também tem um ponto em que ele tem que ir evoluindo, né? Você tem um problema ali entre Ormades e o seu gêmeo, o seu Angra Mainyu. Depois o Angra Mainyu é rebaixado, torna-se Arimã. E aí já, no tempo de Dário, por exemplo, Ahura Mazda é o Deus absoluto, que reina sobre todos, criador de todas as coisas. E aí você começa a ter uma sentenças avésticas, você encontra arqueologicamente até de um universalismo, que é o que está no catolicismo, por exemplo. Isso vem do zoroastrismo, isso vem dos persas. E isso vai parar na Bíblia hebraica também. Isso vai entrar em alguns textos no Antigo Testamento. Isso é muito interessante. Mas essa é a parte mais técnica. Eu entendo o que o Geiso quer dizer, volto a dizer, não é uma refutação ao Geiso, ele está dando a opinião dele. Opinião a gente respeita, até porque eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de crença e de não crença, mas existe esse quesito que sim está impregnado em alguns textos da Bíblia, uma edição. Bom, a gente já sabe, né, através do que a gente encontrou em Cura, que, por exemplo, o texto maçorético não é uma cópia, é uma edição do Antigo Testamento. A gente sabe disso. Falha a memória. Viu, Brasil? Porque eu não sou um IA, né? É apenas uma mente. É melhor você sempre jogar no Google, João, eu acho. Êxodo capítulo 20. Isso Aí você vai ver uma coisa interessante. Vamos falar Veja que os 10 mandamentos é algo que Deus escreveu ao próprio punho, né? Deus disse, vou escrever alguma coisa aqui. Vou desenvolver um conceito de ética diferente pra vocês. Agora veja Só uma dúvida, cara. Quanto tempo você acha que demora pra ler a Bíblia, assim, de cabo a rabo? Mano, depende do teu conceito, do que realmente tu quer, qual é o teu objetivo. É, só pra realmente folhear, assim. Um ano, mas Só lendo a Bíblia. só lendo a Bíblia, sem interpretar. Sim. Sim, Não, só ler mesmo. Só ler, um ano pra você ler a Bíblia toda. Quantas páginas tem? Mano, pra
Não sabe quantas páginas. Depende da Bíblia que você vai Mais pegar. de 1000 com facilidade. Não, assim, depende da Bíblia que você vai pegar. Se você for pegar a Bíblia de Jerusalém, aí ela tem 73 livros. Se você pegar a Bíblia protestante, tem 66. Se você pegar a Bíblia etíope, ela tá com 83, se eu não me falho a memória. Vocês podem me corrigir Se aí. for, pra quem, Se for uma Bíblia ortodoxa, é tudo Bíblia, tá? que tem as canonizações e tal, né? Tudo que o povo da própria época achou que deve ser desse jeito. Então cada um acumulou aqui, colocou uma coisa lá, tirou daqui, A subtraiu. mais completa editou. são 73 Não, livros. tem outra de 83 ainda. De 82, alguma coisa assim, entendeu? Então quer dizer, então você vê que a Bíblia, ela sofre configurações. Aí tu vai passar uns 2, 3 anos se tu for pra algum tipo de sectarismo dentro do cristianismo que tem uma Bíblia diferente da Bíblia protestante e da Bíblia católica. Entende? Se você na África, por exemplo, a Bíblia, acredito que seja a Bíblia etíope, eu acredito que seja isso, você vai ter lá mais de 80 livros. Mas é importante ler, né, cara? Porque, bom, é um livro que Cara, mais influenciou a humanidade, assim, né? Então, A gente pode sim, dizer. sem dúvida. Um livro que realmente o pessoal... Mesmo pra quem não acredita também. Sim, mesmo pra quem não acredita, influenciou muita gente. Talvez pelo terror, né? Porque as pessoas são fascinadas pelo terror. As pessoas são fascinadas por pertencer a um grupo que realmente seja um grupo forte, radical de determinadas coisas. Então as pessoas se simpatizam. Tanto é que muitos psicopatas recebem cartas na cadeia de amor. Sim. De mulheres que Bizarro. querem se relacionar com eles. Então o ser humano tem essa tendência de se apaixonar por coisas extremamente ridículas e violentas, inclusive. Tanto é que o que dá mais plantão nos jornais, né, é violência. É o que mais vende. Sabe, é o que mais vende. Então o ser humano é obcecado pela violência. Aí indo pros 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, tá bom. Aí você vê que Deus falando aqui, né, e falou todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus começa a passar na cara as coisas, né? Aí ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Olha só, vê, porque a primeira preocupação dele é que as pessoas abandonem ele. Ele não quer ser abandonado. Então não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima Isso dos ele céus. falando pra Adão e Eva. Isso, não para Adão e Eva. Esses aí são os 10 mandamentos, certo? Ele escrevendo nas tábuas de Moisés, onde Moisés foi que teve em secreto, Deus escrevendo para ele. Deve ser hilário, né? No versículo 17, olha o que ele diz lá, ó, rola um pouquinho para baixo agora. No versículo 17, que acredito que seja o último mandamento, aí ele diz assim, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo. Casa é propriedade? É um bem? Cauê. Sim. Então, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, no caso o servo, nem sua escrava, serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem já sei. coisa. Grifa isso aí pra mim, por favor. Eu já sei onde ele vai chegar. Eu já sei. Mauro Biglino faz uma exegese muito boa dos 10 mandamentos. E ele tem uma... Mauro Biglino é um dos maiores especialistas no mundo, né? Vivos ainda na língua hebraica, tanto que trabalhou pro Vaticano. Mauro Biglino, ele é cirúrgico em demonstrar que esse próximo é como se fosse o seu camarada, o cara que é da sua etnia. Então, os 10 mandamentos, quando fala do próximo, não está falando do próximo aleatório. Tá falando do judeu. Então, segundo Mauro Biglino, a melhor tradução, aliás, a tradução correta, segundo Mauro Biglino, é a dessa forma. Não cobiçarás a mulher do cara que é da sua etnia, do cara que é judeu igual você, ou hebreu igual você. Não pode. É como se fosse assim, vou explicar melhor. Não cobiçarás a casa do brasileiro, porque você é brasileiro, teu próximo, brasileiro. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o brasileiro. Você é brasileiro? Brasileiro. Ah, mas o argentino não, isso aqui não serve para argentino. Ah, isso, e pro americano não serve para americano. E os outros povos? Os outros povos você ripa, mete bronca. A lei é para nossa etnia, as nossas tribos. Mauro Biglino, ele demonstra isso com uma maestria exegética fantástica em uma de suas obras. Ele comenta um pouquinho sobre isso no seu livro A Bíblia Não É um Livro Sagrado. Então, ali ele comenta um pouquinho sobre isso, mas ele tem uma obra, que eu esqueci o nome agora, que ele aprofunda essa temática. O próximo não é o mundo, o desconhecido, não. É o cara da sua etnia. Então eu acho que é aí que o Jason vai em cima. Coisa, nem coisa alguma do teu próximo. O que está escrito em cima que é do próximo? Mulher, casa. A casa para Deus vem em cima da dignidade da mulher. A mulher vem em segundo lugar.
E sem contar, Ah, cara, você tá meio que dando uma manipulada nisso, né? será que é o texto? Veja, que a mulher Mas não tá por em que primeiro lugar. necessariamente o mais importante tem que vir primeiro também? Você acha que uma casa é mais importante que a tua mãe? Não. Não. E por que pra Deus uma casa é mais importante que a mulher? Não, mas é isso que eu tô querendo tentar entender. Como é que um Deus coloca... Por que o primeiro é mais importante que o segundo? Porque, veja que nós estamos falando de dignidade, cara. Uma casa não pode jamais ser mais importante que um ser humano. Mas por que nesse texto a mulher é menos importante do que a casa, entende? Porque não tá em primeiro lugar na vida do homem. E sem contar que é um texto de homem para homem. Se Deus coloca a mulher em cima, muda, configura um pouco mais a questão, a ordem das coisas. Sabe, respeite sua mulher. Mas É essas coisas aí que... Caraca, Jason... No react que eu fiz, o Jason, eu coloquei um monte de livros aqui sobre a questão sociológica da mulher. Livro de PhD, doutor, especialista. Cara, ele agarrou nisso, cara. Que meu pai amado. Cara, nada a ver com o que você tá falando, cara. Ah, cara. veja Não que é a mulher tudo a mesma coisa, entende? Não, é coisa, nem coisa. Coisa alguma. Que pertença ao teu próximo, que seja do teu próximo, a mulher do próximo. E sem contar que veja que tem servo e serva. Escravos e escravas, aonde Deus disse que não é para cobiçar. Se não é para cobiçar a escrava do teu próximo, é porque Deus permitia essa escravidão. O cara ter escravos. E essa lei é perpétua. É uma lei que Deus É estabeleceu. que no caso tá servo, só que na fonte É escravo. é escravo. É Isso escravo. verdade. Sim. Como é que Deus escreve 10 mandamentos para a vida? Isso é verdade. Eu fiz uma live aqui e dei até um material gratuito sobre cerceamento de liberdade na Bíblia, que é a escravidão. Então isso que o Jesus está falando é verdade. É escravo, não é servo, não. É escravo. Está corretíssimo. Vida toda, de todos os humanos, para regular todos os comportamentos sociais. Como é que no mundo jurídico tu iria me apresentar isso hoje? Relê isso aí pra mim, no mundo jurídico hoje. Imagina você lendo na ONU um versículo desse daí. Não cobice do teu próximo. É do teu próximo. É por isso que a visão fundamentalista definitivamente e rigorosamente não tem sentido nenhum, né? É por isso que as mulheres são maltratadas nessa religião. É por isso que eu preciso ser radical aqui pra falar Mas, por exemplo, se sobre você isso. for pegar... Desculpe, nem eu pedi. Caraca, meu Deus do céu. Mulher maltratada, caramba, cara. Mas se você for pegar um católico, por exemplo, ele vai dizer que isso é alvo de interpretação e não necessariamente... Qual né? a interpretação que ele teria? Não, disso aí aí? eu não sei. Mas eu tô dizendo, Difícil. mais lógico do que o fundamentalista, entende? Olha, a maneira como as pessoas interpretam uma morte, uma misoginia, ou tenta justificar a morte de uma criança, pra mim ela não importa. Porque você destratar a dignidade humana em prol de uma situação ideológica, eu não compactuo disso, cara. Você entende? Você pegar, por exemplo, dizer assim, olha, existe uma justificativa para que nós possamos ir agora e matar todas as crianças desse prédio. Qual é a justificativa? Aonde se encontra? Pelo quê? Porque elas vão pro céu? Isso é verdade. Isso aí eu concordo com o Gênesis. A única coisa que eu não concordo é o contexto, cara. A questão ali a questão da mulher no Antigo Testamento, no Antigo Oriente Próximo. Que isso não é nem um problema é um problema do mundo, é um problema social. E o escritor da Bíblia tá regulando, tentando regular isso, que é um absurdo também. Que foi o que eu falei no meu vídeo, um Deus transcendente, mutável, onipotente, que falou, não é permitido isso aqui. E aqui ninguém vai ser escravo de ninguém, porque eu estalo o dedo e vem a chuva, eu estalo o dedo e as frutas crescem, o campo produz, então aqui não precisa ter escravo de ninguém. Inclusive, eu até falo de quando isso vai começar a ser interrompido, que é quando você tem a redação de Esdras e Neemias, que você tem um texto específico, que é ali no capítulo 5 de Neemias, se eu não me engano, em que isso começa a ser questionado, entendeu? Mas também não é nada, vamos agora, não, é questionado entre eles. Então esse tema vai sendo tratado, tá bom? Agora, por exemplo, no meu livro que tá aqui, ó, o e-book, O Deus da Guerra, Ordens de Extermínio na Bíblia, eu mostro isso claramente, inclusive com o conceito de guerra santa, que também tem na Bíblia sim. Guerra santa tem na Bíblia sim. E eu mostro isso exegeticamente, que esse conceito existe. Tá no meu e-book aqui, Deus da Guerra, Ordem de Extermínio na Bíblia. Então tá aqui, ó. Tem o inferno, a Eucaristia, Jesus e aquele ali, ó. O Deus da Guerra. Então sim, Jesus não está errado. Ele está tendo argumentos corretos. Só que no que tange a misoginia ali, não era. Porque mulher era ativo.
Isso já está demonstrado formalmente. A mulher era vista como um ativo. Era a transcendência da tribo. Era algo que era um ativo poderoso. Ter mulher era ter a continuidade da tribo, do clã. Entendeu? Por isso que era estimulado na cultura que a mulher tivesse muitos e muitos e muitos filhos. Você ter muitas esposas como um ativo. Era a realidade do mundo antigo. Um ativo. Mulher, na guerra, a instrumentalização não permitia você ter muita mulher na guerra. Porque mulher iria morrer em condições normais. Um homem normal, uma mulher normal, não tem condições de equiparação de forças iguais, salvo raras exceções. Não tem. Então a mulher é um ativo precioso. Por isso que há essa visão nessa região antiga da mulher. E no último react que eu fiz, eu mostrei vários livros falando sobre isso, que falam sobre isso aqui. No último react que eu fiz do Jason. Mas ele tem essa visão, tem essa opinião de que é isso. Tá bom. Céu. Apenas isso. Porque elas vão crescer e um dia elas vão incendiar esse prédio. Qual que é a interpretação? Eu não consigo ver, por exemplo... Aí entra num dilema até filosófico, né? Tá entendendo? E os teólogos... Mas quer dizer, tudo tem seu limite. Se você soubesse que se você matasse essas crianças, você ia salvar toda a humanidade, talvez... Talvez, né, cara? Né? Aí realmente Entende? pode trazer isso, mas matar todas as crianças, inclusive a sua. Por uma chance de ir pro céu, né? Mas o problema Não é todo... lógico. Mas o problema todo, Cauê, é que não é esse. Não é esse o ideal. O ideal, na verdade, é político. É porque é filho de religiosos diferentes. São maldições. Uhum. Tanto é que os bois... O que significa matar os bois também? Matar os camelos, matar os cavalos dos caras, matar as galinhas dos caras, queimar todo o território deles. Porque as galinhas iriam crescer, iriam... Será que matando as galinhas iríamos salvar o mundo? Como é que é? Matar os camelos, matar os bois? Não, cara. É porque isso tem um ideal político, geográfico e expansional. Coloca, por favor, lá de volta, João. Sim. A gente tava falando, né, tipo, de coisas universais. Sobe ali, por favor, cara. Você acha que ali, não matarás, não furtarás, não adulterarás... Bom, É um texto mentiroso. Porque o mesmo Deus que diz não matarás, logo depois ele já manda assassinar pessoas. Por exemplo, o mesmo Deus que diz não matarás, não tá escrito aí? É isso aí. sim. Não É mata... isso aí que o Jason tem que pegar lá, exegeticamente, dar uma olhada nos especialistas. É entre vocês. O que não diminui a questão, piora até. Piora, porque mostra um certo elitismo, sectarismo, entendeu? Então não assassinarás entre vocês. Entre vocês. Não furtarás entre vocês. Entre vocês. Mauro Biglino mostra isso, demonstra isso formalmente. Entre vocês, não pode isso não, tá bom? Matarás? Bota em Deuteronômio agora. Deuteronômio Não, mas o ponto que eu quero chegar é que, assim, se você analisar em algumas partes, tem coisas que, pra prática universal, Tudo bem, faz sentido, faz sentido. Não matarás. Mas não matarás quem? O quê? Não tá especificado nada. Entendeu? Porque eles mataram tudo quanto era tipo de inimigo dele, o próprio povo dele. Está especificado sim, não assassinarás, está especificado. Vida humana, está especificado sim. Não assassinarás, vida humana. Mas nesse contexto histórico, antigo, quem? Seu par, seu parceiro, da sua etnia, da sua nação, da sua tribo, entre vocês, não pode. Aí entre o outro, para o estrangeiro, aí vai ter lei específica para regular essa questão. Eu mostrei isso no material que eu dei gratuitamente aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, da live que eu fiz. Eu fiz uma live e eu dei material gratuito sobre essa questão aí. Ou você também pode ver isso no e-book ali, Deus da Guerra, Ordens de Extermínio na Bíblia. Eles mataram. Como eu falei pra você... É bizarro, cara. Cara, tô te falando de contraditório. Sim. Esse não matarás é bacana. Mas em que sentido? Em quais circunstâncias? Sob quais ideias? Não matarás é não matarás mesmo, independente de qualquer coisa. A lei no nosso Código Penal, quando diz assim também, não matarás ou é proibido matar, não tá dizendo que é proibido matar. Matar é crime, certo? Beleza. Você sabe que se matar, vai ser crime. Mas aqui tá escrito em que contexto? Você deve matar o quê? Não matarás, mas o quê? Porque eles estavam matando tudo, acabando com tudo, destruindo tudo, mandando matar filhos e filhas, os próprios filhos, os próprios pais. Não diz honrar o pai? Honrar a mãe? Mas honrar a mãe de quem? Honrar o pai de quem?
Deles somente? De um pessoal que estava ali ouvindo essas palavras? Ou de todo mundo? Não é de todo mundo. Porque se fosse de todo mundo, não mandar matar as bruxas, por exemplo. Ele falou, não deixe que nenhuma bruxa sobreviva, nenhuma feiticeira viva. Mate todas elas. Verdade. E aí? E ela não é mãe? Quer dizer, não matará se não fizer sentido pra mim, né? É, exatamente. Aí você tá entendendo agora. É isso, meu Qual que é irmão. o Não é isso, versículo lá que você mas- falou pra ele colocar? Capítulo 13 de Deuteronômio. Cara, essa coisa na cabeça, mano, que, nossa, fica girando, blá, 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 blá. Entende? Mas são todos eles textos que eu tô provando pra você. Tá aqui escrito. Você entende? E que esse livro precisa, de fato e de verdade, ser reavaliado. Muito bom esse corte, né? Bom. Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Com Isso nos certeza. ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então, agradeço e até o próximo vídeo. Muito bom o corte, muito boa a conversa, né? Nós estamos reagindo aí praticamente a todos os cortes desta entrevista, os pontos mais altos, e vale a pena, porque é o que eu falo, eu respeito muito o Jason, porque ele é um ateu convicto, ele tem a certeza plena do seu ateísmo, ele é um ateu de todas as religiões, qualquer manifestação de crenças, e isso é algo que a gente não vê em todos os que se dizem ateus. Então por isso, e eu sempre falei isso, não tô falando isso agora não. Pode pegar meus vídeos mais antigos que eu reagi ao Jason e eu sempre falei isso aí. Então ele tem o meu respeito por causa disso, apesar dele militar. Eu não sou muito, esse negócio de militância, não sou muito a favor não, mas respeito também porque eu sou a favor da liberdade de opinião, liberdade de crença e de não crença, né? Eu sou libertário, então faz parte, né? Libertário tem que ser a favor da liberdade de opinião, tá bom? Não tem que ter restrição nenhuma. Deixa as pessoas falarem o que elas pensam.